Muito bem, pessoal, continuando então o estudo dos artigos que nós ainda não tínhamos estudado antes, vamos agora para o artigo 13A do Código de Processo Penal, importante artigo, olha aí na tela, que é relativamente novo. Ele foi incluído pela Lei 13.000... Calma aí, que essa caneta hoje aqui ela tá pregando uma peça para mim. Vamos lá, é da Lei 13.344 de 2016, tá bom? Então é relativamente novo e já tem caído nas provas, a tendência é que continue a ser cobrado. Então atenção ao artigo 13A do Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte: nos crimes previstos nos artigos, anotem, 148, que crime é esse, professor? Sequestro e cárcere privado. 149, redução à condição análoga à de escravo. 149A, vem comigo, é o importantíssimo tráfico de pessoas, que também foi trazido à tona pela mesma Lei 13.344 de 2016, mas que o incluiu lá no artigo 149A do Código Penal, tá? Tráfico de pessoas é um crime contra a pessoa. No parágrafo 3º do artigo 158, que é a extorsão com restrição de liberdade, também conhecido popularmente como sequestro relâmpago, e artigo 159 do Decreto-Lei 2848, artigo 159, é a extorsão mediante sequestro. Só que ainda tem o artigo 239 do ECA, que é o envio de criança ou adolescente para o exterior com o objetivo de lucro. Reparem, portanto, que todos esses crimes, eles vão ter alguma forma de restrição ou privação de liberdade da vítima. Ok? São crimes que envolvem restrição ou privação de liberdade da vítima. Crimes em que o autor permanece com a vítima por um tempo juridicamente relevante, um tempo, de certa forma, extenso. Ok? Então é por isso que a gente vai ter uma diligência investigativa aqui no artigo 13A específica para estes crimes. Olha aqui então. Nestas hipóteses, tá bom? Olha aqui, nestas hipóteses, o que vai acontecer? O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar. Galera, se é requisitar, esse verbo requisitar, ele significa uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem embasada na lei. Então, o Ministério Público e o delegado de polícia poderão requisitar de quem? De quaisquer órgãos do poder público. Então, o delegado de polícia do Ministério, a qualquer órgão do poder público ou de empresas da iniciativa privada. Empresas telefônicas, empresas de shopping, supermercados, qualquer empresa que possua dados cadastrais de pessoas. Professor, o que são dados cadastrais? Quando você adquire internet para sua casa, você tem que informar os seus dados cadastrais. Seu nome é a sua qualificação, seu nome, filiação, nome dos seus pais, sua data de nascimento, seu endereço, o número do seu telefone. Então você informa quem você é. Quais são os dados que especificam a pessoa que você é, o número da sua identidade, número do seu CPF, tudo isso engloba dados cadastrais, ok? Então, olha aí na tela. O que o Ministério Público e o delegado de polícia poderão requisitar? Dados e informações cadastrais. De quem? Atenção, galera, atenção. Da vítima ou de suspeitos, ok? Então, diante de um sequestro, de um cárcere privado, uma extorsão mediante sequestro, uma redução à condição análoga de escravo, crime de tráfico de pessoas, pode o delegado ou o Ministério Público diretamente oficiar a empresas privadas ou quaisquer órgãos públicos solicitando, requisitando que lhes sejam entregues os dados cadastrais da vítima e do suspeito. Professor, precisa de autorização judicial? Não, não precisa. Não precisa. É uma requisição direta. E isso deve ser obedecido. Olha aqui o parágrafo único. A requisição, que será atendida em quanto tempo? No prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Olha, é a 24ª DP que está investigando, o número do inquérito policial é o X e o nome da autoridade requisitando
requisitante sou eu, delegado de polícia ou o Ministério Público que está fazendo essa requisição, ok? Professor, para que o delegado de polícia e o Ministério Público querem os dados cadastrais? Pessoal, se eu tenho o suspeito, eu tenho o nome do suspeito pela prática de um crime de tráfico de pessoas. Por meio de dados cadastrais, vamos supor, eu sei que ele tem telefone, o número telefônico dele é de uma empresa telefônica X. Eu oficio a empresa telefônica X, me dê os dados cadastrais deste suspeito. Com esses dados cadastrais, eu descubro, poxa, a mãe dele é a fulana, deixa eu ir atrás dela. O endereço dele é este que eu não tinha, o endereço dele é esse. Vamos ver se ele está lá na casa, se ele sequestrou a pessoa e colocou na casa dele. Ou se eu consigo um mandado para fazer uma busca e apreensão domiciliar, e aí conseguir alguma prova, algum elemento que seja interessante para a investigação. E por que não vai requerer autorização judicial, pessoal? Porque é uma medida urgente. Nós temos que lembrar que a vítima está sob o poder do autor, ok? Galera, isso aqui é o que o Código de Processo Penal fala. Entretanto, já existem normativas no sentido de autorizar essa requisição de dados cadastrais, e a própria Lei 12.830 também fala sobre isso, dessa possibilidade de você requisitar dados cadastrais em qualquer crime, tá bom? Praticamente em qualquer crime isso é possível. Mas o que vai ser interessante para a nossa prova, o que vai cair na nossa prova, são esses delitos, porque eles vão cobrar o artigo 13A, tá bom? Eu estou trazendo um pouco aqui da prática do dia a dia. Vamos lá, vamos em frente. Artigo 13B. O artigo 13B, que também foi incluído pela mesma lei, pela Lei 13.344 de 2016, vem e diz: se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Reparem que aqui é somente em relação ao tráfico de pessoas, o que, na minha opinião, foi uma grande besteira que a Lei 13.344 fez, de delimitar a diligência do artigo 13B somente para o tráfico de pessoas. Não, deveria ser cabível nas mesmas situações aqui do artigo 13A, mas não. O artigo 13B ele é cabível somente ao tráfico de pessoas, que é o artigo 149A. Então, se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. De novo, permitam a localização de quem? Da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Aqui é uma situação diferente. Eu não estou atrás dos dados cadastrais. Quando você usa o seu celular e liga para alguém, ou quando você manda uma mensagem de WhatsApp, o seu celular ele se conecta a uma estação de rádio, tá? A uma antena daquela companhia telefônica. E esta conexão fica registrado. Então, o que se pleiteia aqui no artigo 13B não são os dados cadastrais, mas sim, se você tiver utilizado o telefone, a vítima ou o suspeito, saber qual foi a antena que houve a utilização, o seu celular se conectou para usar a internet ou para falar ao telefone. Reparem, isso daqui não é GPS, isso daqui não é que você vai ter uma localização exata da onde a pessoa utilizou o telefone, não. Você consegue ter um raio de atuação, porque você sabe que tem uma antena aqui que foi utilizada e num raio de 3 km, 4 km daquela antena é onde o suspeito estava ou onde a vítima estava para utilizar aquela antena. Então é uma informação importantíssima porque dá um raio de atuação para a polícia agir, para a polícia atuar quando tiver alguém sendo vítima do crime de tráfico de pessoas, que pode ser praticado por várias modalidades, como está previsto lá no artigo 149A. Então, é uma diligência importantíssima, mas isso aqui deveria ser estendido a outros crimes também, pelo menos aos crimes que estavam previstos no artigo 13A. Vamos lá então, pessoal. Esta requisição, apesar aqui do verbo requisitar, neste caso do artigo 13B, precisa de autorização judicial, ok? Mas calma que a gente vai chegar lá. Olha aqui o parágrafo 1º. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. É o que
A gente acabou de falar. Olha só os parágrafos. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo de comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Vem comigo. Não confundam a obtenção do sinal, a obtenção da herb, da estação rádio base que foi utilizada naquele celular, com a interceptação telefônica. Você ouvir em tempo real o que a pessoa está falando. Interceptação telefônica vai ser regulado lá pela Lei 9296 de 1996. Aí requer uma autorização judicial específica para interceptação telefônica, tem prazo, somente em determinados crimes, é outra história, tá bom? Aqui a gente está falando do acesso rápido e imediato em relação a antena que está sendo utilizada, a herb que está sendo utilizada por um aparelho celular. Inciso 2 do parágrafo 2º. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Então, 30 mais 30 dias é o autorizado para você ter acesso à estação rádio base que está sendo utilizada pelo suspeito ou pela vítima. Inciso 3º, para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Então, no final das contas, pode até ter mais do que 30, prorrogável por mais 30, desde que haja essa específica autorização judicial. Galera, a grande polêmica está aqui no parágrafo 3º. Que diz: na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Vem aqui. Na verdade, aqui não há polêmica não. A polêmica que eu ia falar é do parágrafo 4º. Aqui o parágrafo 3º, na verdade, ele é um parágrafo muito correto, porque ele está trazendo exatamente a vivência policial. Diante de uma notícia, notícia crimes, de um tráfico de droga, de um tráfico de pessoas, a polícia vai agir. O delegado não vai falar, calma aí, que eu vou instaurar um inquérito para então a gente fazer essa requisição de que trata o artigo 13b. Não, a polícia age, começa diligências. O inquérito policial formaliza e instaura o inquérito policial no momento seguinte. Então o parágrafo 3º, na verdade, ele andou muito bem ao falar, olha, não precisa de um número de inquérito policial no exato momento em que vai fazer a requisição para obter o sinal utilizado pela vítima ou pelo suspeito. Não vai precisar, tá bom? Não vai precisar. Posteriormente, depois de 72 horas, aí sim tem que ser encaminhado, tem que ser instaurado propriamente dito o inquérito policial, formalmente, para que seja encaminhado às operadoras. Então, olha, na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. A polêmica que, na verdade, está aqui no parágrafo 4º, que diz o seguinte: não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará, seja o Ministério Público, seja o delegado, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Por que é polêmico o parágrafo 4º? Pergunta é simples. Afinal, para que você obtenha, o delegado de polícia, o Ministério Público, obtenha o sinal, a estação que está sendo utilizada pelo suspeito ou pelo celular da vítima, precisa ou não precisa de autorização judicial? Em tese, precisa. Diferente do artigo 13A, aqui no artigo 13B, será obrigatória esta autorização judicial. O juiz deve autorizar. Só que o juiz deve autorizar num prazo de 12 horas, o que é impensável no judiciário brasileiro atualmente. Você ter essa possibilidade, e um crime eventualmente de tráfico de pessoas que venha a ser relatado, chegou para o delegado de polícia às 11 horas da noite. Enfim, como que durante a madrugada, se você falar até em locais que tenham plantão judicial, vá lá. Mas muitos lugares não têm. Então, este parágrafo 4º, ele foge da realidade e ele traz uma confusão. Afinal, precisa ou não precisa de autorização judicial? E o que a doutrina entende, então, e vai dizer, olha, precisa. Requer autorização judicial. Mas depois de 12 horas, não precisa mais.
Então a lei estaria retirando uma determinação de reserva de jurisdição trazida por ela própria. Se a localização da pessoa por meio da herb viola a sua intimidade, então simplesmente tinha que ser mediante autorização judicial. Não tinha que ter somente até 12 horas, tem que ter autorização judicial. Enfim, são muitas críticas que têm relação a esse parágrafo 4º, mas a gente precisa conhecer o teor do parágrafo 4º. Ou seja, esta autorização deve ter autorização judicial para obter o sinal de localização da vítima ou do suspeito no prazo de 12 horas. Após as 12 horas, essa requisição pode ser feita diretamente do delegado de polícia ou do Ministério Público às companhias telefônicas, operadores de telefonia, de celular, de internet, para que possam então obter essas informações requisitadas. Então olha de novo o parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso com imediata comunicação. E aí tem que comunicar ao juiz, beleza? Galera, atenção, tá bom? Muita atenção nos artigos 13A e 13B. São artigos relativamente novos, como eu disse, de 2016, e que eventualmente já foram cobrados em prova, façam questões a respeito desse tema, e que com certeza continuarão a ser cobrados. A gente precisa conhecer bem e as distinções entre artigo 13A e 13B. No 13A não tem autorização judicial, no 13B requer autorização judicial. Todavia, se no prazo de 12 horas dessa representação ou desse requerimento à autoridade judicial ela não proferir uma decisão, pode então o Ministério Público ou o delegado de polícia requisitar diretamente as companhias telefônicas. Fechou? Vamos em frente. Artigo 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Pergunto a vocês, galera. É possível um menor de idade ser indiciado? Não. Menor de idade que pratica um ato infracional análogo a crime, ele vai ter outro procedimento lá do Estatuto da Criança e Adolescente. Não há que se falar em menor indiciado. Professor, então por que existe esse artigo 15? Este menor aqui, ele se referia ao menor de 18 a 21 anos, que já era considerado imputável penal, mas que antes do Código Civil de 2002, ele era considerado um relativamente incapaz. Como foi padronizado tanto a maioridade penal quanto a maioridade civil para 18 anos, o artigo 15 simplesmente perdeu qualquer aplicação. Então não precisa colocar um X em cima dele, porque ele não foi revogado, nem tacitamente foi revogado, ele simplesmente perdeu a sua eficácia prática, tá bom? Logo, não requer um curador, a nomeação de um curador, quando você tiver um indiciado de 19, de 18 anos, de 20 anos de idade. Professor, se for menor de 18 anos, aí não é indiciado, aí também não se aplica o Código de Processo Penal. Vai lá pro ECA, pro Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Cuidado, já teve questão de prova recente, inclusive, cobrando que, a fulaninha ou fulaninho que praticou um crime tem 19 anos de idade. Logo, dada a sua idade, por ser menor de 21 anos, deve ser nomeado um curador para esta pessoa, para esta pessoa que praticou esse crime. Errado. Apesar de estar no Código de Processo Penal, não há mais aplicação prática, ok? Façam essa anotação. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. A gente já passou por isso daqui, mas só para a gente deixar frisado, quando o delegado de polícia relata o inquérito policial e chega ao Ministério Público, e o Ministério Público tem que decidir pelo arquivamento ou por oferecer a denúncia em relação ao indiciado, existe uma terceira opção, existe até uma quarta opção, que seria o oferecimento do acordo de não persecução penal, que a gente vai ver mais à frente, mas é cabível que ele retorne os autos do inquérito policial, requisitando novas diligências ao delegado de polícia. Olha, delegado, eu sei que você indiciou a pessoa, mas eu, Ministério Público, titular da ação penal, não formei a minha convicção. Logo, delegado, requisito tais e tais e tais diligências investigatórias para eu poder formar a minha opinião delicti.
ok? Vai ser requisitado e o delegado de polícia, a menos que haja algum tipo de ilegalidade ou absurdo, ele deve proceder a essas diligências investigatórias requisitadas pelo membro do Ministério Público. Fechou? Vamos em frente. Artigo 19, o 18, 17, 18 a gente já tinha visto, então vamos agora para o 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente. Nos crimes, atenção, em que não couber ação pública, ou seja, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Galera, o delegado de polícia conclui um inquérito policial que envolve um crime de ação penal de iniciativa privada. Ele vai fazer o encaminhamento deste inquérito policial para o Ministério Público? Não, porque o Ministério Público ele não tem nada a ver com crimes de ação penal de iniciativa privada. Claro que ele vai participar, ele vai estar ali observando, tomando os cuidados para que a legislação seja devidamente cumprida. Ele vai supervisionar, mas não será o Ministério Público quem deve oferecer a denúncia. Quem vai oferecer a queixa-crime é o particular, é o ofendido ou seu representante legal. Então, não haverá o encaminhamento ao Ministério Público do inquérito policial que seja de ação penal de iniciativa privada. É encaminhado ao juízo, onde permanece em juízo, aguardando o particular oferecer a queixa-crime, lembrando do prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da queixa-crime, contado da data em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, então, o delegado de polícia ele pode encaminhar os autos ao judiciário e fica aguardando lá a iniciativa do particular. A outra opção é simplesmente o particular vai ao delegado de polícia e fala: delegado, agora que concluiu esse inquérito, me dá aqui este inquérito, os autos do inquérito, para que eu possa oferecer a queixa-crime, mediante traslado, devidamente documentado. O inquérito policial ele pode ser, sim, entregue ao particular para que ele venha a exercer o seu direito de oferecimento da queixa-crime, ok? Atenção, esse artigo 19 já foi cobrado e muita atenção com essa partícula negativa aqui, olha. Não, tá bom, pessoal? Em que não couber ação pública nos crimes de ação penal privada. Tá? Ficou bonito, né? Crimes de ação... Não vou fazer isso com vocês, não. Crimes de ação penal de iniciativa privada é que vai ter aplicação o artigo 19, ok? Vamos em frente. Artigo 20 a gente já tinha visto, então vamos para o artigo 21, que diz: a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado. O juiz para de ler. Esse aqui você vai fazer um X bem grande no seu vade-mecum e você vai escrever o seguinte: dispositivo não recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Professor, por que eu não vou falar que é inconstitucional? Porque somente é inconstitucional as leis que surgiram após a Constituição de 88. O que surge após a Constituição de 88 é inconstitucional se estiver em desacordo com a Constituição Federal. Agora, leis que surgiram, como é o caso do artigo 21, que vieram anteriores à Constituição Federal de 88 e que estejam em desacordo com ela, você vai marcar. Você vai dizer que elas não foram recepcionadas pela Constituição Federal. E como o artigo 21 é bem mais antigo que a Constituição Federal de 88, logo esse artigo 21, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, a qual não admite a incomunicabilidade do preso. Professor, mas naquele regime do RDD, o regime de cumprimento de pena diferenciado, não tem comunicabilidade? Não, não tem comunicabilidade. Haverá uma limitação do número de pessoas e da quantidade de pessoas que o preso, que o condenado, poderá ter contato num prazo de tempo. Mas não significa incomunicabilidade.
E eu vou além. O próprio artigo 310 do Código de Processo Penal determina que, diante da prisão de qualquer pessoa, a comunicação será imediata ao juiz, à sua família ou pessoa que ele designar. Logo, não há que se falar em incomunicabilidade. O artigo 21, X, bem grande nele, não foi recepcionado. E eu sei que vai ter aluno perguntando, professor, mas e nessa hipótese? Não tem incomunicabilidade, ok? E no estado de defesa? Não tem, a Constituição é expressa em dizer isso. Professor, e no estado de sítio? Aí, como a gente não teve estádio de sítio posteriormente à Constituição de 88, existe uma grande polêmica se seria cabível ou não essa incomunicabilidade, mas prevalece que não é cabível a incomunicabilidade, ainda que viesse a ser no estado de sítio, uma vez que é um direito e garantia fundamental de você fazer essa comunicação previsto no artigo 5º, né? Eu falei artigo 310 do CPP, mas o próprio artigo 5º da Constituição Federal determina também essa obrigação da comunicação quando alguém vem a ser preso. Beleza? Então, anotem isso daí do artigo 21, porque ele continua caindo. Aí o examinador vai botar, incomunicabilidade, você já sabe que está errada a questão. Vamos lá, dispositivo aí não recepcionado pela Constituição Federal de 88. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Pessoal, o Distrito Federal, ele não é dividido em comarcas. Tá bom? Então, se o delegado, vamos dizer aqui, de uma região administrativa do Distrito Federal, de Santa Maria, que é lá num canto do DF, vem a realizar diligências investigatórias lá em Planaltina, que é no outro extremo do Distrito Federal, não vai haver qualquer tipo de irregularidade nisso. Não há irregularidade, ok? Porque está tudo dentro do Distrito Federal. Igualmente, se tiverem duas circunscrições policiais, duas delegacias de polícia dentro da mesma comarca, uma pode atuar na circunscrição da outra sem qualquer impedimento, sem qualquer problema, sem haver qualquer tipo de irregularidade. Beleza? Tranquilo, professor. Agora, se eu sou delegado de uma comarca e eu preciso realizar uma diligência em outra comarca, aí sim a situação é diferente. Então, olha aqui de novo o artigo 22 para agora a gente entender. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente, se for necessário, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Logo, se eu preciso realizar, delegado de uma comarca precisa realizar uma diligência em outra comarca, aí vai ser feito mediante precatória, mediante requisição a outro delegado. Tá? É muito comum entre as polícias precatórias. Por exemplo, quando no inquérito policial que está sendo investigado no Distrito Federal precisa ser ouvida uma testemunha que se encontra no estado do Piauí. Ao invés da Polícia Civil do Distrito Federal se dirigir até o Piauí, é muito mais fácil enviar uma requisição à Polícia Civil do Piauí para que lá realize a oitiva dessa testemunha, tá bom? Então isso daí é muito comum, acontece muito na prática policial. Agora, se for na mesma comarca, se for dentro do Distrito Federal, você não precisa nem dessa requisição, dessa precatória. O delegado pode ir lá diretamente e realizar essa diligência. Beleza? Professor, e se por acaso o delegado de uma comarca se dirige à área de outra comarca e lá realiza uma diligência investigatória? É irregular? Tem aqui uma pequena irregularidade. Professor, essa prova colhida será ilícita? Não. Professor, essa irregularidade pode afetar a ação penal? Não. Então é simplesmente o artigo 22, é uma regra para a harmonia entre as polícias e entre os delegados, autoridades policiais de cada localidade. Vamos em frente. Último artigo, 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente,
a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Galera, esse artigo que ele já foi cobrado em prova, ipsiliteris o que está aqui, tá? Ele não vai cobrar além do que está aqui exatamente nesse artigo 23. Ou seja, quando o delegado de polícia ele relata o inquérito policial, finaliza o inquérito policial e encaminha ao juiz, ao Ministério Público, ele tem que realizar um ofício ao Instituto de Identificação, seja qual for, informando, né, os dados relativos à infração, qual foi o crime e quem é a pessoa do indiciado, tá bom? Para devido controle aí da estatística. Então é simplesmente informações que devem ser feitas na conclusão do inquérito policial. Algumas súmulas que eu quero trazer para vocês. Súmula 234 do STJ, a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Reparem que com o advento da figura do juiz das garantias, eu precisaria de um juiz na fase investigatória, na fase do inquérito policial, e preciso de um outro juiz, a partir do momento que é recebida a denúncia, tá? Porque é o juiz das garantias ainda que recebe a denúncia. Recebida a denúncia, entra em cena outro juiz, que é o juiz da instrução. Com relação ao Ministério Público, não. O mesmo membro do Ministério Público que atuou na fase investigatória pode atuar na fase da ação penal. Súmula 234 do STJ. Não há qualquer tipo de impedimento ou suspeição nesta função, até porque ele exerce a função de acusar. Súmula 444 do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Beleza, pessoal? Então, inquéritos policiais e ações penais em curso não configuram maus antecedentes. Anotem isso. Inquéritos policiais em curso, ações penais em curso, não podem configurar maus antecedentes. Tem que haver a sentença condenatória transitada em julgado. Professor, mas se houver sentença condenatória transitada em julgado e alguém venha praticar um crime depois, é reincidência? Sim. E aí tem uma polêmica sobre o que seria reincidência, o que seria maus antecedentes. Então a doutrina veio com a seguinte solução, que os maus antecedentes seriam, a primeira condenação configuraria uma reincidência, uma segunda condenação poderia configurar os maus antecedentes, tá bom? E aí o mané que vem a praticar um terceiro crime, ele é reincidente e tem maus antecedentes, ok? Que o juiz levará em consideração na hora de aplicar a dosimetria da pena na primeira fase, lá do artigo 59 do Código Penal. Súmula 44 da STJ, apesar de eu ter trazido para vocês aqui, nessa aula de Direito Processual Penal, ela tem grande relação com a teoria da pena que se estuda lá na parte geral do Código Penal. Jurisprudência. Já falamos sobre isso daqui, pessoal, mas só para a gente trazer de novo, é uma jurisprudência de 2019, é importante a gente ter alguma atenção. É possível que a investigação criminal seja perscrutada, pautando-se pelas atividades dioturnas da autoridade policial. Iniciada, realizada, tá? Verba e grácia, o conhecimento da prática de determinada conduta delitiva a partir de veículo midiático, no caso a imprensa. É o que se convencionou a denominar em doutrina da notícia crimes de cognição imediata ou espontânea, terminologia obtida a partir da exegese do artigo 5º, inciso 1º do CPP, do qual se extrai que nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício. Em caso, uma reportagem jornalística pode ter o condão de provocar a autoridade encarregada da investigação, a qual, no desempenho das funções inerentes a seu cargo, tendo notícia de crime de ação penal pública incondicionada, deve agir, inclusive, ex ofício, de ofício. O que o STJ disse aqui, pessoal, é que houve a contestação. O delegado de polícia, ele viu uma notícia no Fantástico, num jornal, lá no Fantástico, que às vezes faz umas investigações, e diante daquela notícia ele falou, caramba, essa reportagem aí é na minha área. Então ele usou aquela reportagem do Fantástico para instaurar um inquérito policial, de um fato que ele nem tinha ideia. Nem tinha ideia. A defesa então falou
interpôs um habeas corpus, impetrou um habeas corpus dizendo, não, o delegado de polícia ele não poderia ter instaurado inquérito policial porque ele não tinha nenhuma prova, e isso daí foi tudo baseado numa matéria jornalística. O STJ então fala, tudo bem, qual o problema? Qual o problema? Ele tomou conhecimento de uma infração penal por meio de uma notícia jornalística. Notícia criminis de cognição imediata, de cognição espontânea, por meio das suas atividades rotineiras, ele tomou conhecimento daquele crime, perfeitamente que ele inicia uma investigação a partir daí, não há qualquer impedimento, ok? Isso aqui pode ser objeto de prova, é jurisprudência relativamente recente, é interessante a gente ter uma ideia. E para a gente finalizar, pessoal, termo circunstanciado de ocorrência. O termo circunstanciado nada mais é do que um inquérito policial simplificado. O inquérito policial ele é um procedimento investigativo cheio de formalidades. Como a gente viu, deve ser escrito, tem todo um controle judicial em relação ao inquérito policial. Veio a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, lá de 95, e falou, olha, nos crimes de menor potencial ofensivo, entendidos como aqueles que têm pena superior, que não têm pena superior a 2 anos, né? Crimes cuja pena máxima vai até 2 anos, são os crimes de menor potencial ofensivo, eles não serão investigados por meio de um inquérito policial. Não precisa de inquérito policial. Eventualmente, a depender da complexidade, tudo bem, pode até ser que tenha um crime de menor potencial ofensivo que seja investigado por meio de inquérito policial. Mas a Lei 9.099 deixou bem claro que não precisa. Que a regra é que esses crimes de menor potencial ofensivo e contravenções penais devem ser investigados e devem ser formalizados por meio de um chamado termo circunstanciado de ocorrência. TCO, TC, termo circunstanciado, como você preferir chamar. Esse termo circunstanciado ele é estudado, obviamente, de maneira mais detalhada quando se estuda a Lei 9.099, dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é de que, quando se tratar de crimes de menor potencial ofensivo, não há inquérito policial. E, igualmente, não há inquérito policial, não haverá prisão em flagrante. A lavratura do auto de prisão em flagrante. Se alguém, por exemplo, profere uma ameaça contra a vítima, tá bom? Profere uma ameaça contra a vítima. É conduzida à delegacia de polícia. A vítima vira pro delegado e fala, delegado, eu tenho interesse em representar. Por que precisa de representação, pessoal? Porque a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então o delegado de polícia pergunta à vítima, vítima, você tem interesse em representar? E a vítima responde, sim, eu quero representar, eu quero que ele responda e seja punido por essa ameaça. E delegado, ele proferiu essa ameaça agora. Não tem meia hora que ele proferiu essa ameaça contra mim. Então, o delegado, ele está em flagrante delito. O que o delegado tem que fazer? Lavrar o auto de prisão em flagrante? Não. Ele lavra um termo circunstanciado de ocorrência, o qual será encaminhado ao judiciário, e o indiciado, aquele que proferiu a ameaça, ele pode ser encaminhado imediatamente ao judiciário, coisa que na prática nunca acontece, ou então assumir o compromisso de comparecer em juízo quando vier a ser intimado. Se ele assume esse compromisso de comparecer em juízo, quando ele vier a ser intimado, ele deve ser posto em liberdade imediatamente. Professor, e se ele não assumir esse compromisso? Aí sim o delegado de polícia poderia lavrar o auto de prisão em flagrante. Professor, e se essa ameaça for proferida no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, da Lei Maria da Penha, Lei 11.340? Aí, pessoal, os dispositivos da Lei 9.099 não se aplicam à Lei Maria da Penha conforme o artigo 41 da Lei 11.340. Neste caso, qualquer que seja o crime praticado no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, deve ser instaurado inquérito policial. Professor, mas é uma contravenção penal contra uma mulher no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Mesmo assim, instaura-se inquérito policial. Não há que se falar em termo circunstanciado em crimes que envolvam a Lei Maria da Penha. Estamos combinado? Nem por isso, mas não é por isso que a ameaça vai deixar de ser um crime de ação penal pública condicionada à representação, tá, pessoal? A vítima, essa mulher que eventualmente tenha sido vítima do seu marido de uma ameaça, ela vai chegar na delegacia, o delegado vai perguntar, você tem interesse em representar? E ela vai falar, sim,
diante da representação da vítima, o delegado vai lavrar auto de prisão em flagrante, ainda que tenha sido uma ameaça. Agora, se a vítima falar, não tenho interesse, eu não quero representar contra meu marido, o delegado de polícia não pode lavrar o auto de prisão em flagrante, ainda que se dê no contexto de violência doméstica familiar, quando se tratar de uma ameaça. Tá bom? Diferente da lesão corporal leve. Lesão corporal, qualquer que seja, contra a mulher, não depende da sua representação. É um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Só trazendo aqui um pouco mais de conhecimento para vocês relacionado à Lei Maria da Penha, termo circunstanciado de ocorrência. São temas, obviamente, estudados em legislação específica, da Lei 9.099, a Lei 11.340, mas complementa a nossa aula e é interessante a gente saber mais também. Então, olha aqui, só para a gente finalizar, a Lei 9.099, o artigo 69 diz: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado, olha aqui o TC, termo circunstanciado, e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Ele não vai instaurar inquérito policial. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, se ele for imediatamente encaminhado, 1, ou se ele assumir o compromisso de comparecer em juízo, 2. E nem poderá ser exigido fiança dele, para que ele seja colocado em liberdade. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, aqui pode cortar, tá, galera? Corta isso daqui. Isso aqui não é, isso aqui já foi revogado tacitamente pelo artigo 41 da Lei 11.340 e a Lei 11.340 como um todo, que vai trazer dispositivos específicos quando houver violência doméstica familiar contra a mulher. É que a Lei Maria da Penha é posterior à Lei 9.099. Galera, para a gente finalizar, termo circunstanciado de ocorrência. Vem comigo. Quem pode lavrar termo circunstanciado de ocorrência? Somente o delegado? Outras autoridades policiais, como, por exemplo, um oficial da Polícia Militar? Uma polícia penal poderia lavrar um termo circunstanciado de ocorrência? Sim ou não? A polêmica a respeito disso é gigantesca. É gigantesca. Porque se você entende que o termo circunstanciado de ocorrência é um procedimento investigatório, somente quem pode investigar crimes é a autoridade policial. Obviamente que existem outras autoridades que poderiam fazer isso, mas cumprindo o artigo 144 da Constituição Federal, é o delegado de polícia quem teria a atribuição de lavrar termo circunstanciado, e somente o delegado de polícia. Por outro lado, se você entende que esse termo circunstanciado nada mais é do que um mero registro de um fato, e que não exige uma investigação, é um mero registro de um fato ocorrido, ou seja, uma mera ocorrência, um mero registro de ocorrência, em tese, qualquer policial, qualquer autoridade poderia lavrar esse termo circunstanciado. Após muita polêmica, entendimentos distintos do STF e dos outros tribunais, o STF parece ter chegado a uma conclusão final na ação direta de inconstitucionalidade número 3807, julgada em 26 de junho de 2020. De acordo com o STF, o termo circunstanciado de ocorrência representa mero boletim de ocorrência detalhado, não representa um ato de investigação e, por não se tratar de procedimento investigatório, não requer que seja necessariamente lavrado por delegado de polícia, podendo, portanto, de acordo com o STF, ser lavrado por outras autoridades policiais, como, por exemplo, oficiais da Polícia Militar. Ok, pessoal? Muito bem, então, finalizamos aqui o nosso tema de inquérito policial e vamos, nos próximos blocos, tratar aí de questões sobre inquérito policial. Até lá!